Jesus é bom e vive em nós. Louvamos o teu nome, Senhor, porque sabemos da tua bondade e misericórdia. Sejam bem-vindos aqueles que estão entrando aí. Uma alegria ter vocês nessa noite. Que bênção. Sejam muito bem-vindos. Que alegria, que bênção, que alegria. Meu amigo William, sejam bem-vindos. Danley, Carmen Sena, Aninha, Iana, seu Silvio e Dona Mirtes, meus pais, um beijo para vocês. Thalita, Maiara Eduarda, Cristiane Campelo, que bênção, sejam bem-vindas. Que alegria, hoje a noite promete, vai ser uma presença de Deus maravilhosa. Bem-vinda, Carla Serafim, Leandro, que bênção. Dona Wanda, seja bem-vinda, querida. Que alegria ter vocês aqui. Que a graça do nosso Senhor esteja sobre cada um de vocês. Oi, Dudinha, Mingos, Lu, Luciene, que legal. Valéria, Helenilton, Elisângela, Flávio Carneiro e sua casa, que bênção. Rossana, Wagner, que alegria. Nádia, Jônica, Carla Serafim, Luciene Simone, com certeza. César Serafim em sua casa, que bênção. Que alegria, meus irmãos. Muito bom ter vocês aqui. Anderson, Bruna, paz e graça, Wagner. Que legal, que bênção. Deus abençoe todos vocês. Libero uma bênção especial nessa noite para todos que vão entrar nessa live ou todos que vão assistir depois. Que a graça do nosso Senhor Jesus, a sua misericórdia e bondade esteja na casa de cada um de vocês. Que o Senhor possa nessa noite trazer ânimo, consolo e edificação aos seus corações. E que vocês possam ouvir a voz de Deus através desse recurso que o Senhor tem nos proporcionado, tem oportunizado para que a gente possa aprender mais da palavra de Deus e nos enchermos de fé e de ânimo. Que o Espírito Santo possa alcançar vocês, em nome de Jesus. Que bênção, que alegria. Deraldo, Tati, beijo aí para vocês, queridos. Muito obrigado por todo o apoio. Eu quero começar lendo o Salmo, como sempre eu leio o Salmo. Ó, minha irmã, Socorro, querida, um beijo para você, Clodoaldo aí, Vivi Juninho, que bênção. Quero começar lendo o Salmo 123. Um salmo que é curto, mas é muito potente. E ele diz o seguinte: a ti que habita nos céus, elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Nossos olhos devem permanecer fixos neles, olhando com firmeza para o Senhor. Versículo 3, Salmo 123. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Então eu quero que você medite nessa palavra. Os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Que Deus se compadeça de você, enquanto seus olhos estão fixados nele. Amém? Vamos começar logo a louvar o Senhor, engrandecer o seu nome, porque ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, do nosso amor. Ele é digno da nossa exaltação. Que o seu coração agora se encha de louvor ao Senhor. Que o Senhor possa te ajudar nessa hora a abrir teus lábios, mesmo aí em família, mesmo que você não ache que sua voz ou não consiga cantar, o Senhor está ouvindo agora o teu louvor, a tua adoração e está recebendo o teu amor, tá certo? Então, vou colocar aqui Mateus Santos, o nosso
Músico. Abriu mão de sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Abriu mão de sua glória, e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou
sorte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus sorte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia, Senhor. Te louvamos, agradecemos o teu nome. Queremos fazer o teu nome grande. Todo ser que respira, louve ao Senhor. O nome no qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará.
conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. E eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Tanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer. Tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoou em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Diga sim. Eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. Para o teu querer em mim realizar. Aleluia, Senhor, estamos aqui nessa noite para isso. Aleluia. Glória ao Senhor. Dizemos sim a Ele, amém? Para que Ele possa nos conduzir até a sua glória. Eu quero agora chamar nosso irmão querido, Jorge Serafim. Ele vai repartir conosco hoje uma palavra do Senhor. E agradeço a Deus pela vida dele. Oh, estão ainda me parabenizando, que legal. Verdade. Muita alegria. Chamar meu irmão querido aqui, Jorge. Aí, querido, já te chamando. Olha aí, coisa boa. Oi, Juninho. Querido. Você está bom? Tá excelente. 100%. Ótimo. Perfeito. Eu vou retirar os comentários para você poder ficar à vontade.
Hoje dá até para interagir, mas eu vou deixar você livre para você poder repartir sem empecilhos. Seja muito bem-vindo. Amém. Juninho, Show de bola. pronto. Boa noite a todos. Prazer Seja estar aqui. bem-vindo. Na verdade, a minha expectativa não é naquilo que eu vou falar, nem possa falar, mas é naquilo que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações. Aleluia. Que o Senhor te use com sabedoria e graça, dê discernimento, autoridade e nos traga consolo, ânimo e edificação. Em nome de Jesus. Amém. Vai, filho. Irmãos, eu queria examinar as Escrituras com vocês. Vou ler, se alguém quiser abrir, vou começar a ler Mateus 25, a partir do versículo 1. Nós sabemos que toda a sabedoria de Deus está nas Escrituras. Não tem outro lugar para que a gente possa buscar aquilo que Deus tem para a gente. Tirando as Escrituras, que é um milagre de Deus. O Velho Testamento foi escrito 1.500 a 500 anos antes de Jesus e só falava de Jesus. E todo esse Novo Testamento escrito, inspirado por Deus. E é tudo que Deus quer que a gente saiba está aqui nas Escrituras. Só que tem algumas coisas que Ele quer que a gente compreenda e nós precisamos muito do Espírito Santo para isso. Por isso, se Deus não falar aos nossos corações, a gente não compreende nada. Tanto é que lá em Mateus, antes de ler Mateus 25, só fazer um comentário, lá em Mateus 13, quando os discípulos chegam para Jesus e dizem, ô Senhor, por que tu fala com parábolas? E aí Jesus ele começa a dizer, porque os mistérios, irmãos, eles estão nos revelados, mas não é para todos. E ainda continua dizendo que aquilo ali foi profetizado pelo profeta Isaías, que seria assim, porque ouviriam com os ouvidos e não entenderiam, veriam com os olhos e não perceberiam, porque o coração dessas pessoas estava endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Aí o Senhor dá uma palavra que é para mim e para você. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que verdes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então, o Senhor reservou a revelação da sua palavra, a revelação de Cristo, através do Espírito Santo, para as nossas vidas como igreja no dia de hoje. Amém. Então, que o Espírito Santo nos console com a sua palavra, mas também mexa com os nossos corações, para que a gente possa aplicar a sua palavra. Não só conhecer, mas a gente tem que praticar. E tudo que o Senhor nos revela, nós temos que aplicar em nossas vidas práticas. Então, a parábola, todos conhecem a parábola das 10 virgens, mas vamos ler aqui com os irmãos. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram encontrar-se com o noivo. 5 dentro delas eram nécias, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que a vendem, comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta.
Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Irmãos, é interessante que essa parábola, Jesus aqui está falando sobre claramente a segunda vinda dele. E ele começa dizendo, como em muitas parábolas, que ela é semelhante, o reino dos céus é semelhante a isso que nós lemos. Por que o reino dos céus? Por que o reino de Deus? Então tudo começa nesse local, que não é um lugar, mas está dentro de nós, que é o reino de Deus. É o local onde Jesus é o rei, onde Jesus é o Senhor. Se Jesus não é o Senhor da minha vida, da sua vida, ele não é o seu Salvador. Jesus só é Senhor e Salvador de quem ele é Senhor. Não pode ser Salvador sem ser Senhor. Então, por isso que Jesus já começa a parábola dizendo, porque o reino dos céus, o lugar onde tem um rei, um senhor, o Quírios, o chefe, o dono, o amo, a máxima autoridade, é semelhante a essa parábola das 10 virgens. Interessante que, quando ele fala em virgens, a gente claramente sabe que ele está falando sobre a igreja. Caso o Senhor não falasse, quisesse falar sobre 10 pessoas, ou 5 dentro da igreja e 5 do mundo, ele diria 10 virgens e 5 virgens, 5 prostitutas, ou como ele quisesse. Mas quando o Senhor fala 10 virgens, ele está se referindo a mim e a você que está me ouvindo hoje. As virgens somos nós, a igreja do Senhor. E é interessante que ele fala que 5 eram prudentes e 5 nécias, tolas, estúpidas. Porque você está dentro da igreja, você tocou no Senhor, você se entregou a Ele, você se batizou, você foi cheio do Espírito Santo. E depois você esquece o azeite na hora que o Senhor está voltando. Ele está dizendo, você é tolo. Você não pode. Você já tem a lâmpada. Você já é uma virgem. Só que ele fala aqui que essas 5 não tinham azeite. E vocês veem, irmãos, que aqui nessa passagem claramente mostra que a única diferença entre as 5 virgens prudentes e as tolas era o azeite. Nas escrituras, os irmãos sabem, só quero lembrar, que sempre que fala azeite está falando do Espírito Santo. Então, no Velho Testamento falou azeite é Espírito Santo. No Novo Testamento falou azeite é o Espírito Santo. 5 tinham, 5 não tinham. Então, nós estamos diante aqui de 10 virgens, ou seja, da igreja do Senhor, só que 5 estão apercebidos, metade, 50%. Eu não sei se o Senhor quer dizer que 50% de toda a igreja do Senhor vai, 50% não vai. Eu posso lhe garantir que o Senhor quer que todos vão ao seu encontro, todos participem da boda do Cordeiro. Isso eu posso lhe garantir, porque a palavra de Deus diz que é a vontade de Deus que todo homem seja salvo. Só que ele não está dizendo que todos serão salvos. Por quê? Porque no dia do juízo não vai haver misericórdia. Todos os dias nós acordamos e nós vemos que a misericórdia do Senhor nos renova, a misericórdia do Senhor, a gente se enche, a gente vê que a misericórdia de Deus se estende sobre toda essa terra. Mas no dia do juízo não vai haver misericórdia. E o Senhor, ele fala com essas parábolas, muitos não vão entender, mas para a igreja nós temos que entender. E essa igreja não é o Senhor nos condenando, ele dizendo, queridos, se você não tiver o azeite, você não vai para a boda do Cordeiro. Não existe, irmãos, salvação sem senhorio de Jesus. Às vezes a gente quer se enganar, infelizmente, às vezes, nós queremos ir até o limite do pecado. Não, até aqui não é pecado, então eu vou até aqui. A gente fica arriscando muito. Daqui a pouco, a gente tem lâmpada, mas não tem mais azeite. E aqui,
nessa parábola nos chama muita atenção que sem esse azeite a gente não vai. Eu queria, antes de falar um pouco mais sobre eu queria chamar a atenção para uma passagem em Gálatas. Quero abrir com os irmãos Gálatas 5:16. A palavra de Deus diz: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O Senhor, ele nos dá uma dica, irmão, que se a gente andar nesse Espírito, andar no Espírito, a gente nunca vai fazer o desejo da carne. Nunca vai fazer a cobiça da carne, satisfazer esse desejo. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E são opostos entre si. E as obras da carne a gente já conhece. Vocês podem ler depois em Gálatas, vocês já conhecem, irmãos. Prostituição, impureza, lascívia, feitiçaria, inimizade, tantas outras coisas. E o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Um segredo da nossa vida cristã é a gente andar no Espírito. Se a gente aprender a andar no Espírito, a gente não vai mais fazer o desejo da carne. Se a gente andar no Espírito, a gente vai estar cheio do Espírito, vai estar cheio do azeite de Deus. Lá em Colossenses 3, o Senhor fala o seguinte: portanto, a partir do 1, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, irmãos, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre o filho da desobediência. Ora, essas mesmas coisas andastes vós outros em outro tempo, quando viviam nela. Agora, porém, preste atenção nessa palavra: despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestis do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Eu queria, de tudo isso aqui, enfatizar, primeiro, que o Senhor diz que temos que pensar nas coisas do alto. Segundo, que ele diz fazer morrer a nossa natureza terrena. E depois, aqui no versículo 8, ele fala: despojai-vos dessa natureza terrena. E aí no 9 ele diz: você já se despiu dessa natureza terrena. E aí no versículo 10 ele faz: e se revista do novo homem que se refaz, que é aquele que vive pensando nas coisas do alto, olhando para as coisas do alto. É interessante, eu vou ler em Efésios para vocês, que ele praticamente, o apóstolo Paulo, ele fala a mesma coisa. Quando ele fala em Efésios 4:22, ele diz: no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Então, a mesma coisa. No versículo 22, ele diz que você se despoje de tudo isso da natureza humana, terrena, e diz, no 23 e no 24, que você se renove no espírito do vosso entendimento e se revista desse novo homem. E é interessante, que é tão importante, irmãos,
Para que você ande no Espírito, você tem que, todos os dias, mortificar a carne, despojar, se despir das coisas do velho homem, que não está destruída, ela está desempregada. Romanos 6,6. Que o corpo do pecado foi desempregado, para que não se vá mais o pecado como escravo. E aí o Senhor, para nos ajudar, vamos dar alguns exemplos a partir do 25. No 25 ele diz, deixando a mentira. Então alguns irmãos pensam, dizem assim, rapaz, eu tenho um problema com mentira, de vez em quando eu minto. Irmãos, o Senhor não te pede para apenas parar de mentir. Ele quer que você fale a verdade. Eu estava com um discípulo essa semana e ele estava testemunhando. E alguns anos atrás eu disse, irmão, você tem um problema com a mentira? Não adianta só parar de mentir. Comece a falar a verdade e você não vai mais mentir. Então, os testemunhos são muitos. Quando você se despoja dessa velha natureza e se renova de algo que o Senhor nos ensina. Então, irai-vos e não pequeis, mas não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então não é só, se você se irar, mas não, você vai pecar, se você deixar o sol se pôr sobre a sua ira, ou então se você der lugar ao diabo. Estamos lendo Efésios 4, né? 4, 25 em diante. 4, 25 em diante. Irai-vos, foi isso. Agora, o 28 diz, aquele que furtava, não furte mais. E aí a gente pensa, não, eu tinha esse problema, agora não vou ter mais esse problema. E às vezes não é um grande furto, não é assalto no banco, mas às vezes é a mania de você estar no trabalho e pegar uma caneta que não é sua. Aí, meu irmão, é roubo do mesmo jeito. Mas o que é que a palavra diz? Não é só parar de furtar. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir ao necessitado. Então o Senhor, ele sempre está pedindo, hoje e amanhã, quando a gente acordar, que a gente possa se despir, a gente possa se despojar de qualquer coisa que venha da carne, qualquer obra da carne. Mas não basta isso. Nós temos que nos renovar, temos que nos investir, botar na nossa mente as coisas do reino de Deus. Irmãos, tudo que você pensa leva a um sentimento. Se você tem bons pensamentos, você vai ter bons sentimentos e vai ter uma boa atitude e vai poder ter uma boa prática de tudo isso. Mas se o que você bota na sua mente são coisas ruins, o que é que vai acontecer? Esses pensamentos ruins levam sentimentos maus a uma atitude má e levam a prática errada na sua vida. Então, desde manhã cedo, a gente já tem que acordar nos enchendo de louvor, de palavra, de oração, de comunhão com Deus, botando coisa boa, tirando o que não presta. E aí veja aqui no 29 ele diz, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então algumas pessoas já tiveram problema com isso. Mas não é só parar de chamar algum palavrão. Mas ele diz, e sim unicamente a que for boa para edificação. A nossa vida com o Senhor é uma vida ativa. A gente vai lá e saqueia o inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então não é algo que você fica no seu canto, morrendo de medo de pecar. Não, é algo que você está despojando, você está botando a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação, e você está indo para a batalha. Você tem que estar se enchendo de algo. E aqui nós podemos ler várias passagens. Ele diz aqui no versículo, vou pular aqui um pouquinho, 5:3, aí diz, mas a impudicícia, que é imoralidade, falta de pudor, e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarices. Coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Então, irmãos, não basta uma pessoa dizer, não vou falar isso, não vou tirar certas brincadeiras que não convêm. Não basta, irmãos. Sua vida tem que ser dando graça a Deus. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Sem isso, veja o versículo 11. 11 é muito forte. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas.
Então as pessoas estão falando coisas, vocês, não, eu não concordo, mas eu vou ficar quieto. Não, Deus vai te dar graça, vai te dar coragem, vai te dar sabedoria, e você vai reprovar essas obras. Então, a nossa vida tem que ser, não é simplesmente deixar de fazer algo ruim. É deixar de fazer algo ruim, mas fazer algo como Jesus ensinou, como Ele quer. Como se espera de alguém que é cheio do Espírito Santo. Então, lá no versículo 15, ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, é sempre isso, remindo o tempo. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. E não vos embriagueis com vinho, no qual de solução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cantos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Irmãos, a palavra do Senhor ela é completa. Precisamos andar no Espírito. Para andar no Espírito tem que haver um despojar, uma renúncia. Tudo aquilo que a gente faz, eu renuncio, eu nego a Jesus, eu tomo a cruz. Mas isso não é só feito no dia do nosso arrependimento e batismo em Cristo. Isso tem que ser feito todos os dias. Você que já caminha, eu que já caminho há muitos anos, o próprio pastor que já caminha há muitos anos, ele tem que negar-se, tem que tomar a cruz a cada dia, tem que renunciar a tudo, todos os dias. Claro que eu já renunciei no passado. Algumas pessoas chegaram lá, uma vez perguntaram para mim, mas você renuncia a sua profissão? Eu disse, não. Aí a pessoa pensou, tá vendo? Eu disse, não, é porque eu já renunciei no dia que eu me entreguei a Jesus. Eu não renunciei, eu já renunciei. Mas todo dia há uma luta da carne contra o espírito. A não ser que eu seja diferente de vocês. Eu me sinto numa guerra. Só que, para vencer essa guerra, eu preciso alimentar o espírito. Com a palavra de Deus, com a comunhão dos irmãos, ouvindo coisas que nos edificam e buscando a Deus de todo o meu coração. E aí, irmãos, andar no espírito é viver no espírito. E aí eu queria voltar agora para a nossa parábola, para encerrar nossa parábola. A única diferença das virgens, irmãos, era o azeite, era o Espírito Santo. Mas tem em tudo na nossa vida, tudo que a gente faz é o Espírito Santo. Quando a gente se converteu, quem nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo foi quem? O Espírito Santo. Quando hoje nós manifestamos os dons, Deus tem usado a igreja. A cura entre nós, a profecias, a línguas, a interpretação. Quem é que faz isso? É o Espírito Santo em nós. Não somos nós. Quando nós somos consolados, tantas coisas que nós passamos, e quando nós consolamos aos nossos irmãos, quem é que está atuando aí? É o Espírito Santo. O Espírito Santo. Então, irmãos, quando a gente está testemunhando, pregando o Evangelho, quando a gente está buscando a Deus, e o Senhor está nos revelando a sua palavra, nos revelando quem é Jesus. Quem é isso? Quem é que está atuando? É o Espírito Santo em nossas vidas. Então, o Espírito Santo é tudo em nossas vidas. Não podemos viver sem ele. Mas na parábola das 10 virgens, tem uma característica do Espírito Santo que nos faz tremer na base. Nós estamos falando, Jesus claramente está falando de um casamento. E a gente vê, acompanhando o casamento entre os irmãos, o nosso próprio casamento, a gente vê que o pensamento do irmão e da irmã que estão noivos é o outro. Ele só pensa na conversa, é o casamento, quando é que vai casar, onde é que vai ser a lua de mel, onde é que vai morar. Então, você está namorado, está apaixonado, e você não consegue pensar, às vezes fica com dificuldade de fazer outras coisas, porque aquilo é o teu desejo maior. E aqui nessa parábola, o Senhor claramente não foi por engano. Ele está dizendo que as 5 virgens prudentes, elas são cheias de um azeite do Espírito Santo.
que faz com que elas não pensem em outra coisa a não ser no noivo. Elas não deixaram de ter o azeite, elas estavam com a lâmpada, com azeite, e quando o noivo chegou, elas estavam prontas para ir para bodas, porque elas só queriam as bodas. Algumas pessoas, e aí nós temos que, irmãos, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas na medida que nós deixamos Deus nos julgar, Ele vai nos corrigir para que a gente não entre em condenação. Então nós temos que analisar a nossa vida. Se nós estamos na grande expectativa da vinda do noivo, se nós estamos apaixonados por Jesus, querendo a volta dele acima de todas as coisas, você pode dizer, como Paulo, ó, eu preferia estar contigo, Senhor, mas pelos meus irmãos, pela minha família, eu posso ficar aqui. Mas o meu desejo íntimo é estar contigo. Isso tem que ser sincero. Mas a partir do momento que você quer a salvação, você quer até compartilhar um pouco do bom relacionamento que há entre os irmãos na igreja, mas você não está preocupado com o principal, que é o noivo, que é Jesus. Se não é isso que mexe o teu coração, se não é isso que ferve, é aquilo ali, como aqueles discípulos que iam no caminho de Amós e disseram, não nos ardia o coração enquanto ele falava. Então, não nos arde o coração enquanto falamos da palavra de Deus, quando pregamos o evangelho. O nosso coração palpita pela palavra, o nosso coração palpita pela volta de Cristo, ou nós estamos querendo que Jesus demore, porque a gente tem um bocado de coisa, tem vários projetos para cumprir aqui nessa terra. Irmão, você pode ter seu projeto, eu tenho os meus, mas eu quero dizer para você que nenhum dos meus projetos, ele está à frente do meu projeto maior, que é de pregar o evangelho, ganhar vidas para Jesus, me edificar, e edificar os irmãos, e estar em comunhão com os santos, vivendo como família. Ou seja, de uma forma bem simples, cooperar com o propósito de Deus, que é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Se o teu projeto atrapalha esse projeto, ou se no teu coração está dividido, você tem que avaliar se você faz parte das virgens prudentes ou das tolas, que estão aqui, mas não estão. Falam no noivo, mas não desejam o noivo. Vivem com as prudentes, mas não tem azeite. Então, que o Espírito Santo, irmãos, nos conduza a ser como essas virgens prudentes. Então, essa parábola, ela pode estar escondida para aqueles que não receberam revelação, para aqueles que não têm o Espírito Santo. Mas nós que temos o Espírito Santo, temos que avaliar a nossa vida e ver se nós desejamos a Jesus. Se temos que permitir que o Espírito Santo nos encha dessa paixão por Cristo e pela paixão pela sua volta. Bom, Juninho, eu não quero me alongar, tentei resumir o que estava no meu coração e obviamente que são tantas coisas para falar, mas era essa a carga que Deus colocou para compartilhar com você, os irmãos, essa noite. É ruim, né? O tempo a gente fica espremido, dá vontade de falar mais coisas, né? Eu estou sem um relógio aqui. Eu me perdi porque meu celular, ele não. Agora que eu estou vendo. Então, eu acho que eu acabei na hora certa. Fica aí, só para a gente tirar uma foto aí, irmãos. Sim, dá um sorriso aí, Jorge. Você está com óculos, tanto faz. Você é bonito de todo jeito, rapaz. Ok, registraram. Vou soltar os comentários aqui. Amém. Pessoal, muito grato a Deus pela vida de Jorge. Muito grato, Jorge, pela palavra. Está liberado aí os comentários. É visível que essa carga ela é atual, ela é viva.
Todos nós precisamos estar cheios do azeite. E essa comparação que você fez com o andar em espírito é fundamental, porque é andando em espírito que nós vamos nos enchendo desse azeite. Cada vez que priorizamos as coisas do Senhor, cada vez que nos afastamos daquilo que o desagrada e nos aproximamos daquilo que nos aproxima, a nossa vida vai sendo como dessas virgens prudentes. E nós não queremos, logicamente, ficar. Nós queremos ir com ele. Eis o noivo. Estamos ali com o nosso azeite reservado e a nossa lâmpada acesa. Que Deus nos ajude, que Deus nos usa e que essa palavra seja revista para nos ajudar a sermos preparados, em nome de Jesus. Amém. Receba aí os comentários aí dos irmãos, dos amigos, que o Senhor possa continuar te usando, Jorginho. Sabe o que é legal? Ainda tem mais uns 2 ou 3 minutinhos aqui. É que você, meu irmão, tem sido, com licença da palavra, uma virgem prudente. Porque temos visto na tua vida o uso adequado desse azeite, a vigilância, a dedicação. Sua vida tem me animado, tem me estimulado. Te convidei por isso, te convidei. E os que eu convido, logicamente, são aqueles irmãos que, de alguma forma, estão também tocando na minha vida com a sua vida. Então, você é um dos irmãos que tem sido um instrumento de Deus aí para abençoar a minha vida, em vários aspectos. E a Igreja do Senhor tem sido abençoada pela tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Que bom, Jorginho. Aleluia. Vou fechar aqui. Fica vendo os comentários aí que você vai ver muita gente aí mandando um beijo para você. Beijo a todos. Tchau. Valeu, companheiro. Tamo junto. Pois é, meus irmãos, chegamos ao final da nossa live. Agradecidos por tudo que o Espírito Santo, através da vida de Jorge Serafim, nos comunicou e realçando o que ele abordou, que devemos andar em espírito e jamais satisfazer as concupiscências ou os desejos de nossa carne. Jorginho tá aí, Beguinha, um beijo, Beguinha, para você, para a Aninha, os irmãos colocando aí a sua reação a essa palavra, Jorge, que nos desafia, nos anima, nos consola e, acima de tudo, nos ajuda a ir adiante. Essa palavra, irmãos, sobre as virgens prudentes e nécias, não é para nos encaixarmos nas nécias, mas é para mostrar o que podemos fazer para nos tornar as virgens prudentes. Olha aí, Eduardo Bulhosa, um beijo, Eduardo. Obrigado aí. Tá mandando um beijo para você, Jorginho. Eduardo Bulhosa aí, que legal. Deus abençoe. Deus abençoe. Que legal. Muito feliz, irmãos, com a participação de vocês. Muito obrigado por terem entrado a tempo de assistir. Peço que o Senhor possa usar essa palavra para nos ajudar nessa trajetória, em nome de Jesus. Amém? Vou encerrando. Um beijo aí para você, Lari. Te amo também, meu amor. Um beijo a todos que participaram nessa noite. Que o Espírito Santo possa nos levar adiante, iluminando os olhos do nosso coração, para praticarmos e aplicarmos tudo que recebemos nessa noite, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Tenham uma semana abençoada. Jorge, muito obrigado, amigão. Estamos juntos aí vivendo esse reino maravilhoso do qual Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Amém? Um beijo grande. Que vocês possam também se inscrever lá no nosso canal no YouTube, Carlsberg Júnior. Lá nós temos todos os vídeos, apesar de ficar gravado aqui no Instagram. Nós estamos sempre baixando esse vídeo. Agradeço aí meu amigo Deraldo, no apoio técnico.
E lançamos lá no YouTube para poder ficar lá disponível e você poder assistir. Tá bom, queridos? Que Deus abençoe. Uma semana maravilhosa. Fiquem todos com Deus e que Jesus nos leve adiante. Beijo no coração. Valeu.